Por que o presidente Biden está enviando pessoal americano para a Ucrânia agora? Não são soldados americanos entrando no campo de batalha. Essa decisão marca um novo e audacioso capítulo na guerra em curso. Pela primeira vez, contratados militares dos Estados Unidos estão indo diretamente para a Ucrânia. Não para lutar, mas para manter as armas ocidentais funcionando bem. É uma ação que levanta questões. Isso é um momento decisivo para a defesa da Ucrânia contra a Rússia? Como Putin reagirá agora que o envolvimento da América está se aproximando da ação? Fique atento enquanto analisamos o significado dessa decisão para a guerra, a estratégia militar ucraniana e as implicações geopolíticas. A resposta simples é que não. Em 8 de novembro, a Cable News Network divulgou um relatório detalhado sobre a decisão do governo Biden de permitir a entrada de funcionários americanos na Ucrânia. Chamou a decisão de levantamento de uma proibição de facto, apesar de se aplicar a um grupo distinto de soldados americanos. Contratados militares dos Estados Unidos irão para a Ucrânia. Esses contratados serão principalmente pessoal de manutenção e reparo para manter as armas ocidentais da Ucrânia em boas condições. De acordo com a Cable News Network, haverá um foco especial nos F-16 que chegarão na Ucrânia durante 2025. Os contratados também ajudarão a manter as baterias de mísseis antiaéreos Patriot da Ucrânia em boas condições, pois o sistema tem sido essencial na defesa do país. A nova decisão essencialmente permite aos Estados Unidos que os contratados de defesa atuem de forma similar à que fazem nos Estados Unidos. O Pentágono fornecerá contratos, provavelmente, com a contribuição direta de Zelensky e seus associados para a manutenção do arsenal bélico ucraniano. Os contratados podem licitar nesses contratos e os vencedores poderão enviar pessoas à Ucrânia para realizar o trabalho. No papel parece simples, mas é uma mudança de política que abalará a Rússia. Se Putin esperava que sua abordagem de moedor de carne para a guerra desgastasse as armas que a Ucrânia recebe, a última jogada de Biden freia seus planos. Essa jogada acelerará a manutenção, garantindo que seja concluída com um padrão mais alto, permitindo à Ucrânia melhor uso de suas armas ocidentais. Um oficial de defesa da Casa Branca expandiu os papéis dos Estados Unidos. Os contratados desempenharão funções na Ucrânia, localizados longe das linhas de frente e não lutarão contra as forças russas, informou o oficial. Eles auxiliarão as forças armadas ucranianas no reparo e manutenção ágil do equipamento fornecido pelos Estados Unidos para que possa retornar rapidamente às linhas de frente. Portanto, a Ucrânia não receberá soldados americanos para complementar suas forças enquanto luta contra a Rússia em Kursk ou em Donbass. Zelensky pode estar desapontado, mas não surpreso com esse fato. No entanto, a Ucrânia está recebendo a equipe de suporte mais experiente possível para manter suas armas fornecidas pelo Ocidente em operação. Afinal, os contratados que provavelmente concorrerão aos contratos do Pentágono focados na Ucrânia virão dos fabricantes das armas usadas pela Ucrânia ou de empresas que já fornecem manutenção para essas armas. Considere isso como uma forma da Ucrânia aprimorar suas rotinas de manutenção. Em vez de depender de informações de segunda mão de fabricantes de armas, você trabalhará com contratados experientes que sabem exatamente o que estão fazendo. A Ucrânia também obtém a expertise técnica necessária. Isso é particularmente verdadeiro com seus F-16 e mísseis Patriot. Ambos são sistemas altamente avançados, usando muito mais tecnologia informatizada do que as armas da era soviética que a Ucrânia usava antes da invasão russa. A Ucrânia aprendeu bem como esses sistemas funcionam operacional e estrategicamente, mas a manutenção é uma perspectiva diferente, especialmente para F-16. Esses aviões requerem até 33 horas-homem de manutenção por hora de voo, de equipes que podem ter entre 8 e 14 membros, de acordo com o projeto de segurança americano. A Ucrânia não pode desperdiçar tempo e pessoas quando precisa de todos disponíveis lutando na linha de frente. Claro, esse pessoal também requer treinamento específico para se familiarizar com as plataformas que estão mantendo. O tempo desperdiçado desaparecerá com a chegada de contratados americanos na Ucrânia, pois eles têm mais experiência e expertise técnica. Assim, a Ucrânia poderá se concentrar em implantar suas armas efetivamente, enquanto os Estados Unidos auxiliam. Contratados garantem sua ótima manutenção. A decisão é oportuna para a discussão, pois desde o início da guerra em fevereiro de 2022, as armas americanas têm sido cruciais para a defesa da Ucrânia.
Enviar contratados para a Ucrânia marca uma mudança significativa na postura estratégica dos Estados Unidos, refletindo a mudança na dinâmica do conflito e a necessidade urgente de manter sistemas avançados como os F-16 e os mísseis Patriot no fronte. Antes, a hesitação dos Estados Unidos vinha de preocupações sobre a escalada do conflito, especialmente com a retórica frequente da Rússia sobre cruzar limites. No entanto, à medida que a guerra avançou, os Estados Unidos aprimoraram sua estratégia, ampliando o suporte ao transitar com cautela por essas fronteiras. Desde o início da guerra, as linhas vermelhas de Putin têm sido uma característica chave de sua propaganda, retratando qualquer ajuda significativa do Ocidente à Ucrânia como um gatilho para uma severa retaliação russa. Exemplos iniciais dessas supostas linhas vermelhas incluíam ajuda militar à Ucrânia e a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para Suécia e Finlândia. Apesar dos avisos da Rússia, os Estados Unidos e seus aliados seguiram em frente, cruzando essas linhas sem provocar as respostas catastróficas que Putin ameaçou. Uma das linhas vermelhas mais controversas envolve o possível uso pela Ucrânia de armas de longo alcance, como os mísseis Storm Shadow e Atacms, contra alvos dentro da Rússia. Os Estados Unidos se recusam a autorizar ataques, mas seguem fortalecendo as capacidades da Ucrânia com sistemas avançados, equilibrando contenção estratégica e apoio robusto. As ameaças de Putin, incluindo insinuações veladas de retaliação nuclear, ressaltam os grandes riscos para o envolvimento dos Estados Unidos. No entanto, as ações calculadas da administração Biden destacam seu compromisso em fortalecer a Ucrânia enquanto evita uma escalada desnecessária. E as próprias escaladas de Putin, Kursk é um exemplo gritante do quão longe ele está disposto a ir. Após assinar um pacto de defesa com a Coreia do Norte em junho de 2024, Putin trouxe cerca de 11 a 12 mil soldados norte-coreanos para a Rússia. Essas tropas agora fazem parte de uma contraofensiva de 50 mil homens em Kursk, mostrando que Putin levou a guerra na Ucrânia a um nível que envolve diretamente outra nação. Os Estados Unidos claramente observaram isso. Relatos de norte-coreanos chegando na Rússia datam de meados de outubro de 2024. A decisão da administração Biden, tomada menos de um mês após a divulgação dos relatórios, provavelmente não é coincidência. Putin já elevou o conflito além do que muitos anteciparam que ele faria. Os Estados Unidos podem ter escolhido enviar seus contratados agora porque Putin não pode mais argumentar que a chegada de pessoal estrangeiro aprovado pelo governo na Ucrânia representa a ultrapassagem de uma linha vermelha. Ele ultrapassou essa linha ao usar soldados norte-coreanos para lutar contra a Ucrânia. A lógica dos Estados Unidos é clara. Estão apoiando a Ucrânia contra Putin, mas sem enviar soldados. A mensagem é clara. Se Putin traz pessoas de outros países, ele permite que a Ucrânia faça o mesmo. Isso nos leva à pergunta possivelmente mais importante deste vídeo. Quais as implicações disso para a Ucrânia? Já discutimos algumas respostas. A presença de contratados e especialistas americanos na Ucrânia ajuda a prolongar a vida útil e agilizar o reparo das armas fornecidas pelos Estados Unidos ao país. Putin não tem boas opções. Ele aposta em desgastar as defesas da Ucrânia com sua estratégia de atrito. A perspectiva de as armas da Ucrânia durarem mais e voltarem ao campo mais rápido significa que a Rússia inevitavelmente perderá ainda mais soldados. Essa é uma notícia difícil para Putin aceitar, já que a guerra lhe custou mais de 716 mil pessoas entre mortos e feridos. A medida também diminui a dependência ucraniana de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte para realizar reparos. De acordo com a Cable News Network, as armas fabricadas nos Estados Unidos que são danificadas na Ucrânia precisam ser enviadas para fora do país para reparo. As armas passam dias na estrada indo para Polônia e Romênia, onde são reparadas antes de retornarem para a Ucrânia devastada pela guerra, consumindo ainda mais tempo na estrada. É um processo demorado que não está isento de riscos. Sempre há o risco de a Rússia atingir uma arma vulnerável em trânsito na Ucrânia. Os Estados Unidos já tentaram ajudar com manutenção básica antes, orientando as tropas ucranianas por videochamadas, mas isso nunca foi suficiente para sistemas complexos como o Patriot ou F-16, tornando necessário o transporte dessas armas. O aumento de velocidade decorrente da decisão de Biden se deve principalmente ao fato de a Ucrânia não precisar transportar suas armas para manutenção. Elas podem ser consertadas na Ucrânia, reduzindo o risco de a Rússia atingi-las, pois não precisam mais ser transportadas
o que as deixava vulneráveis. A outra grande vantagem em ter os Estados Unidos: contratados na Ucrânia entregam conhecimento. Não estamos nos referindo ao conhecimento dos contratados sobre o equipamento americano que permite reparos mais rápidos aqui, apesar de ser verdade. O conhecimento desses contratados é transferível. A Ucrânia precisa enviar suas armas danificadas para outros países por falta de pessoas capacitadas dentro do país para consertá-las. Com a chegada dos contratados dos Estados Unidos, os engenheiros e soldados da Ucrânia têm a oportunidade de aprender sobre suas armas diretamente com pessoas que entendem seu funcionamento. O exército ucraniano está passando por um novo treinamento. É praticamente certo que a Ucrânia terá pessoas observando e aprendendo enquanto os contratados começam a trabalhar. Um contratado poderia treinar múltiplos ucranianos para reparar armas independentemente. Em resumo, a Ucrânia tem uma grande chance de aprimorar suas habilidades militares e certamente aproveitará ao máximo essa oportunidade. Por fim, há o que pode ser o aspecto mais importante de tudo isso para a Ucrânia. Isso mostra que os Estados Unidos estão ativamente tentando dar ao país a vantagem em sua guerra com a Rússia. Até agora, o governo dos Estados Unidos ajudou dos bastidores com enormes doações de equipamento militar. Não se envolveu diretamente na guerra da Ucrânia, além de ocasionais videoconferências para ajudar os soldados ucranianos a entenderem suas armas. Já havia contratados americanos na Ucrânia anteriormente, mas todos eram funcionários privados. A nova política de Biden significa que o governo dos Estados Unidos está se envolvendo ativamente a partir de agora. Essa ação sugere que os Estados Unidos acreditam em algo que a Ucrânia apresentou em outubro de 2024, o plano de vitória do país. Ainda não sabemos todos os detalhes deste plano, exceto que contém 5 pontos principais e 3 anexos secretos, segundo o político. Mas sabemos que Zelensky crê que o sucesso de seu plano depende tanto dos parceiros da Ucrânia quanto dela própria. Ele afirmou ao parlamento ucraniano, ao apresentar seu plano, este plano pode ser implementado. Não depende da Rússia, mas sim dos demais parceiros. Alguns elementos do plano provavelmente não ocorrerão durante a guerra. A Ucrânia afirma que necessita se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que acionaria o artigo 5 da Carta da Organização e envolveria diretamente todos os outros membros na guerra contra a Rússia. Isso não acontecerá enquanto a guerra estiver em curso. O plano pode resultar na Ucrânia recebendo mais armas em um ritmo mais acelerado do que nunca. A permissão dos Estados Unidos para contratados do governo entrarem na Ucrânia fortalece parte do plano de vitória de Zelensky. Esses contratados podem não fornecer armas diretamente, mas oferecem pessoal que acelera os reparos das armas que a Ucrânia já possui. Este grande passo dos Estados Unidos pode ser o primeiro de muitos que trarão outros profissionais à Ucrânia futuramente. Mas, como em qualquer movimento ousado, existem desafios a considerar. Um fator-chave é o potencial para mudanças políticas dos Estados Unidos, com o presidente eleito Donald Trump assumindo o cargo em janeiro de 2025. Trump expressou confiança em sua capacidade de negociar e entrar na guerra na Ucrânia, o que pode levar a ajustes na estratégia. Independentemente da administração, o compromisso dos Estados Unidos em fortalecer a Ucrânia e apoiar a organização do Tratado do Atlântico Norte tem sido fundamental para contrariar a agressão russa. Agora, é difícil prever o rumo das futuras políticas. Fica evidente que a força da organização do Tratado do Atlântico Norte e as iniciativas lideradas pelos Estados Unidos foram cruciais para manter a robusta defesa da Ucrânia. Apesar das discussões em andamento sobre financiamento e contribuições, a unidade da aliança permanece um fator dissuasório crucial contra uma maior escalada russa. Mas o que acontecerá se essa aliança realmente mudar? A saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte indica que o país agirá de maneira mais independente em relação às suas políticas sobre a Ucrânia. Haverá menos pressão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para ajudar, doar e enviar contratados do governo para a zona de guerra, a fim de manter o equipamento da Ucrânia funcionando. Falando desses contratados, há também um fator de risco a considerar. O oficial de defesa que anunciou a mudança de política ressaltou o risco de contratados do governo enviarem seus funcionários para a Ucrânia. Cada contratado, organização ou empresa dos Estados Unidos será responsável pela segurança de seus funcionários, disse o oficial. Isso significa que os licitantes devem criar e incluir estratégias de mitigação de riscos em suas propostas. Isso é problemático. Uma coisa é permitir que contratados americanos vão para a Ucrânia, outra completamente diferente
é convencê-los de que entrar em uma zona de guerra, mesmo atrás das linhas de frente, é bom para eles. Alguns contratados podem não fazer propostas para os contratos da Ucrânia devido ao risco envolvido, ou, se o fizerem, podem exigir preços mais altos para compensar esse risco. Isso poderia frustrar os planos de Biden antes mesmo de começarem. Os contratados precisam ser pagos e provavelmente utilizarão recursos do caixa dos Estados Unidos já reservados para a Ucrânia. Apesar dos problemas, a ousadia da América é uma grande notícia no contexto geral da guerra. É uma jogada que mostra ao Putin que os Estados Unidos ainda levam a sério a perspectiva de uma vitória ucraniana. A presença de contratados americanos na Ucrânia mantém mais armas no campo de batalha por mais tempo, um golpe devastador para a estratégia de desgaste de Putin para minar as defesas ucranianas. Qual sua opinião sobre a nova política do presidente Biden e como ela afetará a guerra? Os contratados enviarão seus melhores talentos para a da Ucrânia se os contratos forem atraentes o suficiente para convencê-los? O que acontece quando o presidente eleito Trump assumir o cargo? Comente suas ideias abaixo e valeu por assistir.